O Ceará acabou no Navizão, acabou, não tem mais tempo pra nada. 1-1 foi o marcador do jogo. Ceará 1 pro Bragantino. De qualquer forma, um pontinho fora, que será importante nessa subida, nessa tentativa de subir a primeira divisão em 2017. Vamos anunciando, vem aí o lance final, Maquina. A3FM. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. A3FM. Com o lance final. É isso, galera. Agora lance final aqui 91,3. Vamos com o Rodrigo Cavalcante, depois desse empate 1-1 entre Bragantino e Ceará. Vamos ouvir a palavra do atacante Watson, que foi um dos destaques do Bragantino na segunda etapa. E ele explicou muito bem, né, o que estava acontecendo no primeiro tempo, né, que os volantes estavam flutuando muito, e não estava conseguindo marcar. Aí ele fez um tático lá pra gente, aí a gente conseguiu encaixar e sair no contra-ataque. Você teve aí a palavra do atacante Watson, falando sobre essa melhora do Bragantino na segunda etapa. Watson que chutou várias vezes no gol, mas o Everson fez belas intervenções e garantiu o empate em 1-1 entre Bragantino e Ceará, Adriano. Rodrigo, o importante é somar pontos. O Ceará somou mais um na tabela de classificação na Série B, depois dessa rodada de número 13 da Série B do Campeonato Brasileiro, Rodrigo. Por aqui o atacante B, vamos ouvir a palavra do atacante. A gente sabia da dificuldade que nós íamos encontrar aqui hoje. A gente sabe que o Bragantino é um time que marca muito forte, mas o mais importante é você somar ponto na Série B. E hoje viemos aqui e somamos mais um ponto. Agora, não faz muita diferença, quer dizer, um time brigando pelo G4, um brigando contra o rebaixamento e dentro de campo um jogo muito equilibrado. Nessas horas não faz tanta diferença a posição que cada um tá na tabela? Não, lógico que não. Todo mundo aqui tá lutando pelo prato de comida, né? Então o Bragantino veio forte, mas nós sabemos do nosso potencial. Então agora temos um jogo difícil pela frente contra o Bahia lá. Tá aí a palavra do atacante Bill, falando sobre o respeito que o Ceará teve nessa segunda etapa pela equipe do Bragantino. Fim de papo aqui na beira do gramado do estádio Nabi Bichedi, Adriano. Tá certo, Rodrigo Cavalcante. Depois aí do empate entre Ceará e Bragantino, 1-1, a rodada de número 13 está finalizada, porque terminou também lá em Goiânia, no Serra Dourada. Goiás 0, Paysandu também 0, né? Todos os jogos já encerrados dessa rodada de número 13, a gente passa agora para você aí os resultados. O Atlético ontem venceu o Criciúma 1-0 lá no Serra Dourada, gol de Jorginho. O Bahia passou pelo Oeste hoje na Fonte Nova, com Hernani Brocador e Zé Roberto marcando os gols da vitória. Avaí 3-1 no Vila Nova, com Fabinho, Lucas Fernandes e Rômulo pro Avaí. Frontini de pênalti pro Vila Nova. Londrina, com um gol de Itamar de cabeça, venceu o Brasil de Pelotas lá no Estádio do Café. Na Arena Joinville, o Joinville perdeu mais uma, perdeu pro CRB 3-1. Zé Carlos, Assisinho e Roger Gaúcho pro Clube de Regatas Brasil e Eliardo pro Joinville. O Vasco perdeu mais uma partida em casa, jogando em São Januário. De virada, o Vascão perdeu pro Paraná Clube 2-1. Jorge Henrique contra Murilo Rangel fez o gol da vitória do Paraná e Nedê fez no primeiro tempo, aos 6 minutos, abriu o placar pro Vasco da Gama e depois tomou a virada do Paraná Clube. Paraná 2-1 em São Januário. Náutico 1, Luverdense 0 na Arena Pernambuco, gol de Wallace. O Sampaio Correia venceu o Tupi de Minas Gerais, jogando no Castelão, lá em São Luís. Lucas Sotero, Pimentinha e Luiz Otávio pro Sampaio Correia. Rubens descontou pro time do Tupi. Tivemos ainda empate entre Goiás e Paysandu, 0-0, além do Bragantino e Ceará, que foi 1-1, o jogo que transmitimos agora há pouco com J. Rômulo. Vasco da Gama lidera com 28 pontos, apesar da derrota. O Atlético Goianiense é o segundo com 25, encostado dele está o Ceará na terceira colocação com 24 pontos. O CRB agora é o quarto com 22, o Náutico é quinto com 21, o Criciúma tem 21 pontos, está na sexta colocação. Situação de zona de rebaixamento. O primeiro fora da zona é o Goiás, com 14 pontos, na 16ª colocação. 17º é Bragantino, 11 pontos. O Joinville
é o 18º com 11 pontos. O Tupi de Minas Gerais tem 9 pontos na 19ª colocação, com 9 pontos também na zona de rebaixamento. Na lanterna, o Sampaio Corrêa, que venceu hoje o próprio Tupi de Minas Gerais. É o lance final que está começando para você. Vamos repercutir mais um empate do Vozão e a permanência do Vozão também no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Primos Motopeças tem mais de 10 mil itens em peças para motos e pneus do atacado. Rua 24 de Maio, 1222. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85 98802 8826. Shopping da Construção. Material de construção hidráulico, luminárias e tintas. Silas Monguba 2751, próximo ao S, 3111-2700. E Best Cursos Técnicos. Temos bolsas com desconto de 50% para você. Envie mensagem para o Vovozap 999001914. Tá só começando aqui o lance final. Daqui a pouco tem Rodrigo Cavalcante e agora tem os nossos comentaristas Regis Melo. 1-1. Me parece que um jogo com duas faces. O primeiro tempo e o segundo tempo bem diferentes das equipes. Com certeza, Adriano, você resumiu bem, né? 2 tempos distintos, cada clube, cada time foi dono de um tempo, né? O Ceará bem melhor no primeiro, dominou completamente, mas sem aquele domínio, sem criar tantas chances claras, né? Conseguiu inclusive o gol em um gol contra, mas foi quem mais buscou, foi quem mais esteve próximo até de fazer o segundo gol, o Ceará na primeira etapa. Na segunda, o treinador Marcelo Veiga percebeu algumas debilidades do Ceará, percebeu algumas falhas que ele poderia, né, explorar e começou a jogar nas costas ali do Zé Mário, né? E teve algumas chances, o Everton por algumas vezes teve de intervir para que o Ceará não levasse o segundo gol e esteve bem novamente o goleiro do Ceará. E o Ceará no segundo tempo não conseguiu ofensivamente repetir o domínio, né? Repetir a boa atuação da primeira etapa. Não segurou a bola no ataque, não conseguiu criar as jogadas. E o resultado foi que o time foi muito inoperante e passou um certo sufoco aí na segunda etapa, né? Esteve longe na segunda etapa o Ceará de fazer o segundo gol, o que é uma pena porque o Bragantino não mostrou tanta força ofensiva assim. Seria uma oportunidade boa para o Ceará ganhar os 3 pontos fora de casa mais uma vez, Adriano. Você sabia? Medo, pânico, estresse e ansiedade é a parte do cérebro que é acionada quando você vai resolver um problema de matemática. Para você que tem pânico de matemática como eu, isso é um prato cheio, hein? Você que não sabia, então tá sabendo agora aqui com as curiosidades do lance final aqui em 91,3. Tá? Muita gente entra em pânico quando vai resolver um problema de matemática e isso é psicológico. É a parte do cérebro que é aguçada na hora que você vai resolver um problema de matemática. Olha só, o técnico do Vasco da Gama, o Jorginho, falou agora há pouco em entrevista coletiva que a responsabilidade é dele. O que deu de errado no Vasco da Gama, a responsabilidade é do Jorginho, né? Assumindo aí a culpa de mais uma derrota do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Edmilson Maciel, 1-1, Ceará e Bragantino, um pontinho para se comemorar esse ponto do Ceará ou rever alguns conceitos que não deram certo hoje, já que enfrentou uma equipe que está na zona de rebaixamento e que não mostrou também um grande futebol, sobretudo na primeira etapa. Sobre a declaração do Jorginho, né? A culpa é minha, ainda bem que foi ele que declarou, não foi o Eurico, porque se fosse o Eurico ele já tinha tomado o cartão vermelho, né? Olha, comemorar porque um ponto fora, ganha-se um ponto fora. O presidente até falava na coletiva, né? O Robinson, né? Vamos lá, vamos pontuar, uma vitória será excelente, mas um pontinho também não será mal, não. É verdade, Adriano, e faltou muito pouco. O grande problema que eu vi no Ceará nesse segundo tempo é porque se você for pegar uma estatística, você vai ver que o Wesley não conseguiu acertar um passe sequer. E a mesma coisa com o Felipe, que é o seu parceiro de armação ali do meio campo. Passes que eles tentaram em profundidade para encontrar algum atacante em melhores condições. Acertaram passes para trás, para o lado, ali para quem estava do lado, mas
todos os lançamentos, curtos ou longos, que os dois armadores do Ceará, o Wesley e o Felipe, tentaram, fizeram perdidos. Então, isso pesa muito porque a sequência da jogada ofensiva não aconteceu. E esse foi o grande problema que o Ceará enfrentou. Na minha opinião, nesse segundo tempo, foi um dos piores que o Ceará fez nessa era Sérgio Soares. Você que gosta de dormir muito, então o problema não é sério, não, é hereditário, né? Isso é de família, né? Tem gente que adora dormir, adora um soninho, mas isso é um problema que vem de família, é hereditário. Então, não se assuste não se você gosta de dormir muito. Eu, pelo menos, adoro dormir. Eu acordo com suco na cara ou com água, adoro dormir, mas não sei porquê, né? Mas a minha mãe e meu pai não gostavam de dormir muito, não. Talvez meu avô, meus avós gostassem de dormir, mas é hereditário, está provado segundo pesquisas. Colégio Cícero Nogueira, há 38 anos, educando gerações com valores, do infantil ao ensino médio, o primeiro da região com sistema de tempo integral. 3228-4107, Domingão da 3 com Fábio Biola, de 9 ao meio-dia, hein? Domingão vem aí, todo domingo, em 91,3, no som da 3 FM. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service sem peso, com mais de 40 opções, 11,99. O J. Rômulo narrou o jogo, mas ele também traz opinião aqui no lance final a respeito desse resultado de empate entre Bragantino e Ceará. O que você acha, Jotinha, que prejudicou o Ceará para ele não conquistar essa vitória? Foram os desfalques, as mudanças do Sérgio durante o jogo, ou o Bragantino, que é um adversário difícil como todos da Série B? É verdade, olha, o conjunto, né, como um todo. Por exemplo, eu até falei quando o Richardson entrou, o Ceará sentiu muita falta dele, porque ele já vem ali junto com o Wesley, com o Felipe, com o João Marcos, né, um jogador que dá uma consistência muito grande, aquele meio campo da equipe do Ceará. O Bragantino também, a gente até comentava, né, Adriano, em off, seria um jogo difícil, aliás, não tem jogo fácil nessa Série B que está tão equilibrada, né? E times que estão lá embaixo vão dar trabalho àqueles que estão na ponta da tabela, né? E os intermediários também. De qualquer forma, analisando o contexto, né? O todo, o resultado foi espetacular. Claro que a vitória seria extraordinária, os 3 pontos. Mas eu, por exemplo, eu não digo que o Ceará perdeu 2 pontos. Eu acho que o Ceará conquistou 1 ponto, que somado ao que ele vai ter durante toda essa Série B, será muito importante naquilo que ele pretende, que é voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, olhando por esse aspecto aí, esse ponto é de fundamental importância, até porque o Ceará permanece no G4, 1 ponto apenas do vice-líder, que é o Atlético Goianiense, com 25, o Ceará 24, e 2 a mais que o 4º colocado, que é a equipe do CRB. Aí vai jogar contra a equipe do Bahia. É um jogo super difícil, mas jogando em casa o Ceará tem condições de ganhar da equipe do Bahia e se manter no G4 para, quem sabe, até buscar aí uma vice-liderança, dependendo do resultado da equipe do Atlético. Mas, em resumo, não gostei do Ceará jogando hoje. No primeiro tempo até que deu para suportar, mas no segundo tempo foi horrível. Por tudo aquilo que o Regis já falou, o Edmilson também, passes errados. No primeiro tempo, até chamei o Edmilson e disse: o Ceará tá com vontade. Os jogadores corriam na bola, chegavam, né? Até primeiro com o adversário, mas no segundo tempo faltou isso aí. Não sei se foi atribuído também ao cansaço, são jogos em cima de jogos, né? Por exemplo, o Ceará jogou terça, aí já jogou no sábado, né? Jogo difícil contra o Náutico. Viajou, jogou hoje, volta, já joga no sábado. É aquilo que a gente repete, estamos sendo até repetitivo, porque cada jogo a gente fala nisso, né? Mas é isso mesmo. Agora tem que ter elenco para poder, e elenco bom para que possa as peças serem mudadas e não sofrer a solução de continuidade do time, Adriano. Tá certo, J. Rômulo, que trouxe as emoções do empate alvinegro, lá em Bragança Paulista, 1-1, Bragantino e Ceará. Tem alô aqui pra Ribamar Barros, tá conosco aqui o Naldim e a Rebeca também, o Java, CSC, torcedor do Ceará, também tá conosco, o Clerton Silva, também aqui, fortalecendo a nossa interatividade. Tem mais gente conosco aqui, nesse lance final em 91,3, né? Você mandando o seu alô e a gente divulgando aqui. Newton Nascimento também tá conosco. Boa noite, equipe Bola na Rede.
Mandando um alô aí pra ele, pro Neutão, pra esposa, Valdirene, dona Valdirene. A galera está conosco aqui. Obrigado, irmão, pela fortalecida. Mandando um abraço pra Edmilson Maciel e pra J. Rômulo também. O Nilton Nascimento. Júlio Rete, tá lá em Iparana, galera de Iparana, hein? Tá sempre firme e forte conosco aqui. Abraço pra essa galera aí. O Júlio tá lá na Iparana, conferindo aí o trabalho da equipe Bola na Rede nesse lance final, né? Você aí acompanhando e dando essa moral pra nós que estamos aqui ainda no batente, pra você e por você. Olha só, a Série B do Campeonato Brasileiro, agora a gente convoca o nosso repórter, o Rodrigo Cavalcante, porque a gente vai falar já sobre o próximo adversário, que é o Sport Clube Bahia, que estreou o treinador hoje, o Guto Ferreira, e já conseguiu um resultado positivo. Venceu o Oeste por 2-0. E as perspectivas de retorno de departamento médico, por exemplo, Thiago Cametá. Adriano, vamos passar agora um boletim em relação aos jogadores que estão no departamento médico do Ceará. Uma previsão de retorno, né? Possível retorno. Pois é, vamos começar com esse panorama em relação à ADM. A novidade positiva desta semana, dessa terça-feira, é o Serginho, meio-campista há muito tempo fora. Ele foi liberado. Está no Ceará? Pois é, o Serginho liberado para os treinamentos. Depois de uma longa transição, foi liberado e nesta quarta-feira já realizará trabalhos com bola, justamente com o restante do grupo que ficou na capital, porque o desembarque só será feito às 5h40 da tarde. Em relação a Everton Páscoa, Baraca e Zezinho, os três ainda seguem em transição. São jogadores que no final de semana deverão ser reavaliados e quem sabe serem liberados no decorrer da próxima semana. O Thiago Cametá tem uma situação ainda em aberto, porque o Cametá, ele tem uma lesão na coxa, e aí no jogo que ele entrou lá em Joinville, reclamou que tinha voltado a sentir a mesma lesão, e aí foi feito novos exames, e aí houve um avanço em relação ao Cametá. E também, além do Serginho, que já foi liberado para os treinos em campo, pode ser uma novidade para o próximo sábado, contra a equipe do Bahia, às 7h30 da noite, no estádio Castelão. Então o Cametá será reavaliado, realizará trabalhos até o jogo contra o Bahia e passará por testes antes do jogo para essa partida contra o time baiano. O Antônio Carlos, que sofreu uma lesão mais grave no joelho, ele que tinha um prazo de 8 semanas, já trabalhou 4 semanas em relação a tratamento e pode voltar antes dessas 8 semanas previstas no início. Ele vem apresentando uma evolução muito grande e aí pode ser que esse prazo de 8 semanas caia para 6 ou até 5 semanas de trabalho no departamento médico, o zagueiro Antônio Carlos. O Ceará que tem ainda uma situação em aberto, que é a do atacante Rony. Ele tem negociações avançadas com um time turco. O atleta que faz muito tempo que não treina, não aparece em Porangabuçu, foi para a Turquia resolver esses problemas em relação a contrato, exames médicos. Ainda não houve esse retorno em relação à situação do Rony. O Rony foi para a Turquia, é? Isso. Aconteceu um ato terrorista hoje em Istambul, um negócio absurdo. 32 mortos. 32 mortos. Deve estar assustado lá, hein? Pois acho que ele volta. Pois é, foi um cartão de visitas nada positivo pro Rony. Mas tem a situação em aberto, porque o Rony interessa a esse time turco que tem situação aberta. Será aguarda o desenrolar dessa situação. Nesta quarta-feira, 3h30 da tarde, acontecerá uma coletiva em Carlos de Alencar Pinto com o presidente Robson de Castro, e aí tudo indica que será anunciado o acordo do Ceará com a Topper. Será que hoje veste a Pênalti, né? Uma empresa brasileira em relação a materiais esportivos. E aí esse anúncio deverá ser feito nesta quarta-feira, às 3h30 da tarde, em coletiva lá em Carlos de Alencar Pinto. A Topper que já tinha despertado, já tinha alertado sobre um possível interesse para assumir os materiais esportivos do Ceará, vai pagar a multa rescisória, ficou acertado isso em relação a Pênalti, vai aumentar o valor de faturamento em que tinha parceria Ceará Pênalti, a Topper vai quase que triplicar esse valor, e aí tudo indica que a Topper será o anúncio do presidente Robson de Castro nesta quarta-feira na sala de imprensa em Carlos de Alencar Pinto. E para também a situação de desembarque dos jogadores que jogaram hoje aqui em Bragança Paulista, o time chega às 5h40 da tarde no aeroporto Pinto Martins. E aí o desembarque será com coletivas, e aí deveremos bater um papo com o Sérgio Soares já pensando nessa partida
contra o Bahia. Reapresentação na quinta-feira do grupo todo. Os jogadores do Ceará devem se reapresentar no período da tarde, ter amanhã de quinta-feira de descanso, e aí se reapresenta na quinta tarde, pois já tem a equipe do Bahia no próximo sábado às 7h30 da noite. Saindo desse panorama e falando em negociações, o Ceará tem jogadores que despertaram interesse aí no mercado, no futebol, tanto do Campeonato Brasileiro da Série A como da Série B, começando pela situação concreta, que foi o interesse e o contato por parte da equipe do Brasil de Pelotas em contar com o retorno do atacante Alex Amado. O Alex, que veio do Brasil de Pelotas, ela pagou uma multa rescisória ano passado para ter esse atleta, e aí a equipe do Brasil de Pelotas agora quer contar com o retorno. O que está pegando para esse possível retorno? O Amado, que já jogou 6 jogos na Série B, nem viajou para Bragança Paulista justamente para não estourar esse número de 7 jogos, foi deixado aqui em Fortaleza justamente para resolver essa situação em relação à negociação. Se vai ou não vai? Pois é, porque se ele completar as 7 não pode tá para mais ir, né? nenhum time. Se ficou é porque existe uma negociação tramitando aí, agora vamos aguardar o desenrolar dela. Tudo indica que deve ser emprestado. E aí o que tá pegando? O Brasil acha que o salário que o Ceará paga ao Alex Amado é muito alto e propôs ao Ceará que, além do empréstimo, o Ceará pagasse uma parte do salário. E aí o Ceará, como todo e qualquer clube inteligente, tentou, recebeu a proposta, mas claro, não aceitou, e aí propôs ao time do Brasil de Pelotas que pagasse o salário do Amado por inteiro, e aí pode ser que essa negociação, a negociação só vai sair se o time do Brasil de Pelotas estiver disposto a pagar todo o salário do Alex Amado. Enquanto não chegar uma proposta desse nível em relação a isso, dificilmente o Amado será liberado para a equipe do Brasil de Pelotas. Ontem surgiu esse interesse da equipe do Santa Cruz pelo meia Felipe, mas como eu trouxe ontem no Faixa Nobre do Esporte, o Felipe, que tem contrato com a equipe do Atlético Paranaense até 23 de julho de 2016, mas como todo e qualquer jogador pode acertar um pré-contrato no seu último semestre de contrato com seu clube anterior, ele já tinha acertado sua renovação, aliás, seu novo contrato. Agora vínculo direto com o Ceará até o final da temporada. Portanto, Felipe dificilmente deve sair, e se sair, claro, o clube que quiser contar com esse atleta deverá pagar multa rescisória ao Ceará, já que o contrato de empréstimo dele está se vencendo agora na terceira semana do mês de julho, Adriano Júnior. Muito bem, Madeireira Ceará Compensados, MDF, Madeiristas, Portas, Madeiras e Ferragens em geral. Castelo de Castro 1138, São Cristóvão, 3269-6611, direção Nilcélio Alves. JC Construções, Pou PVC 1590 M2. Porta trabalhada montada R$480. Porta parada montada R$149. Cimento Poti ou Apodi R$17. Rua Professora Letícia Marques 2640 em Capuã. Depósito Itaécio em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Caraí, próximo à rotatória 3342-0502. Zundins que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil. Acessando o Instagram, @Zundins12. Autopeças escolares, na compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em baterias Moura, 3290-1277. Olha só, Edmilson Maciel, tem uma galera aí no departamento médico, eu nem lembrava que ainda estava no Ceará. O Serginho é um, né, que há muito tempo está por lá e poderá estar retornando. Mas acredito que a maior expectativa da galera é o Cametá retornar à lateral direita. Tem o Everton Páscoa, que já disputou algumas partidas, parece ser um bom zagueiro e um bom reforço, né? Afinal, nós estávamos falando agora há pouco que para uma Série B, para quem quer conquistar um acesso, tem que ter um elenco não só numeroso, mas também com uma certa qualidade. Impressionante, né? Como tem gente quebrada, né? Se você vai ver um relatório que o Departamento Médico do Ceará coloca à disposição da imprensa, é muita gente. Agora, para isso é que o técnico chegou e disse, precisa de 34, 35 jogadores. E a coisa está mais ou menos por aí, né? Hoje me parece que foi resolvido o problema que ele esqueceu de informar, o Rodrigo, do Robinho, né? Edmilson, obrigado até pela lembrança. O nome dele saiu no bid agora às 7 horas da noite. O Robinho rescindiu o contrato antigo e renovou o contrato até dezembro de 2019.
Então o Robinho é jogador do Ceará até dezembro de 2019, uma renovação agora de última hora. Robinho renovou o seu vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu. Isso, e essa coisa de atletas no departamento médico, quebrados, faz parte do planejamento do departamento, do pessoal da comissão técnica, já conta com isso, é tanto que está chegando mais gente. Agora mesmo chegou o William, já acabou de chegar também o Rafinha, né? Já está jogando algumas vezes, então essas modificações que acontecem no dia a dia são absolutamente previsíveis. É aquilo que eu dizia, por sorte do Sérgio Soares, ele tem até acertado. Tá aí um exemplo do zagueiro Valdo, que quebrou mais um, ele chegou, assumiu no lugar do terceiro que quebrou também e ficou na condição de titular, tá certo? Então tem dado certo nesse aspecto, mas é muita gente quebrada para um campeonato que, por isso, precisa de um número muito elevado de jogadores. O Ceará está cuidando desse aspecto. Pois é, vamos esperar então aí. O departamento médico tem uma semana. Agora o jogo é terça-feira. Daqui para sábado, será que alguém se recupera a tempo de ir para esse jogo contra o Bahia? É um jogo contra um adversário que está brigando ali, que vai brigar com certeza para figurar no G4. Adrício, maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, Avenida José Bastos, com telefone 3482-8000. Tem Adrício também na Mr. Hall, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim, 3235-6000. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. Churrascaria Mestre Tom da Parquelândia, pratos especiais com preços de inauguração. Não dá para perder. Azevedo Bolão 648, próximo ao Ordones. Regis Melo, próximo jogo contra o Bahia. Então, também outra agora de bastidores em relação à CBF, o jogo entre Ceará e Tupi. Na sexta-feira, daqui a 2 sexta-feiras, depois do jogo contra o Bahia, e ia acontecer no sábado, às 4 horas da tarde, foi transferido para sexta-feira, 9h30 da noite. Até porque na quarta-feira seguinte... Isso o Ceará posterior depois do Bahia, né? Isso, o Ceará joga agora sábado contra o Bahia, né? Depois, sexta-feira, posteriormente. No Castelão, 7h30, pega a equipe do Tupi na sexta-feira. E essa mudança, além de ser um pedido da TV Detentora dos Direitos, foi um pedido também, uma solicitação do Ceará, que joga na quarta-feira, seguinte ao jogo do Tupi, lá em João Pessoa, contra o time do Botafogo. Aí já é a Copa do Brasil. Portanto, será jogando sábado contra a equipe do Bahia, na sexta seguinte contra a equipe do Tupi, na quarta contra a equipe do Botafogo. Aí é Copa do Brasil, Adriano. Perfeito, então. Próximo jogo contra o Bahia, eu falava com o Regis Melo, o time não foi bem hoje, né? Conseguiu um resultado de empate, mas segundo tempo não foi legal, né? O segundo tempo. Dá para pensar em mudanças para enfrentar um adversário muito mais qualificado que o Bragantino. Apesar que o Ceará vai jogar em casa diante do seu torcedor e também, né? Pelo que assim, da minha lembrança, eu observo que o Ceará sempre leva melhor contra o Bahia. Não sei o que acontece, mas o Ceará pode estar até com um time inferior ao Bahia, mas nos confrontos é incrível como o Ceará consegue levar, não digo sorte, consegue ter mais competência e vencer os jogos contra o Bahia. Mas o Bahia é aquela equipe, né? Que investe, tem um poder de investimento alto e sempre é um candidato ao acesso. Por exemplo, agora mostrou esse poder de fogo em tirar um técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Estava fazendo uma campanha até boa. No caso, o Guto Ferreira, que estava na Chapecoense. Pois é, Adriano, vou responder a sua primeira pergunta quando você pergunta sobre o segundo tempo, né, do Ceará. Se nós observarmos esse histórico de Série B, nesse primeiro terço de competição completado hoje, o Ceará faz alguns segundos tempos não muito bons. A exceção foi o Brasil de Pelotas, mas no Náutico, o jogo passado, ele teve uma queda de rendimento. Geralmente ele apresenta essa queda de rendimento no segundo tempo, na segunda etapa. Eu ainda acho, e o próprio técnico Sérgio Soares fala sobre isso muito abertamente, o Ceará ainda está em formação, então essas oscilações, elas são ainda aceitáveis, mas já deveriam
acontecer bem menos, né? No jogo de hoje, a oscilação dentro da mesma partida, né? Do primeiro para o segundo tempo, ela foi muito acentuada, ela foi muito brutal, foi muito brusca, como bem falou Edmilson Maciel. Então o Ceará precisa, né, melhorar nesse ponto e achar saídas, achar subsídios para mudar dentro de uma partida o panorama, esse panorama de falta de criação. A solução que eu encontraria era usar a velocidade do Rafinha e até do William Henrique, né, que entrou, a gente não conhecia tão bem esse jogador. O cara pareceu sem ritmo de jogo, né? Isso, sem ritmo de jogo. Conseguia dar um drible, mas na segunda tentativa dele, né, ele parecia que estava meio travado. Isso, exatamente, você notava nitidamente ele um tanto travado. Eu ainda pensei, quando vi aquele drible, foi um alento. Ele dribla bem, ele talvez em melhores condições. O cara sabe, né? O cara sabe alguma coisa, ele não é de todo ruim, porque até então ele tinha tentado, mostrado muita vontade, mas a parte de ritmo não tinha aparecido. Com relação ao adversário de sábado, o Bahia, um clássico do Nordeste, já foi final de Copa do Nordeste 2015. O Bahia aí muito bem estruturado. Eu recebi uma informação agora aqui de bastidores que o Renato Cajá saiu sentindo. Eu não sei se ele saiu e ficou se tratando já com uma bolsa de gelo no joelho. Já me parece uma coisa tão simples, não. Pronto, então já seria uma boa aí pro Ceará. Agora, quem ele colocaria? O Regis, que ano passado fez uma ótima temporada pelo Sport, estava no Palmeiras, né? Regis, o nome aí já é de jogador, né? Bom jogador, nome de craque, né? Nome de craque. Muito bem, obrigado, Edmilson. Mas aí é um jogador bom, o Regis. Isso é o que resulta quando você tem um elenco de qualidade, peças de reposição à altura. Vamos ver o ritmo de jogo aí do Regis. Mas o Bahia é um time com muito poder de investimento e com o Guto Ferreira, que é um treinador muito competente, vem de últimos anos, os 3 últimos anos, com bons trabalhos na Chapecoense, o último trabalho dele, né? Tanto que a Chapecoense está sentindo a falta desse treinador. No primeiro jogo sem ele, já levou uma goleada pro Sport. Enfim, vai ser um jogo dificílimo, jogo de sábado, mas o Ceará, principalmente, tem jogado muito bem aqui nos seus domínios. São 5 vitórias nos últimos 5 jogos, jogando na Arena Castelão. Então a gente espera e deve sim o Ceará jogar melhor do que jogou hoje, com a participação mais efetiva, principalmente de Wesley, errando menos passes, como no segundo tempo, por exemplo, né? E do Felipe também, ainda contando com essa galera não se entendeu hoje, né? Verdade, Rafael Costa e Bill também tá passando por uma fase ruim, né? Agora há de se ressaltar o seguinte, dois detalhes sobre a fase do Rafael. Ele faz o papel dele, né? Que exatamente isso, né? Dá trabalho ali a defesa, né? A defesa se preocupa muito com ele. E ele luta, briga muito com os zagueiros. E outro detalhe que eu parabenizo a torcida do Ceará pela atitude de sábado. O jogador perdeu um pênalti, a partida ficou um pouco mais complicada por causa dessa perda, mas a torcida na sua saída o aplaudiu. Eu acho que é assim que a torcida apoia. Mais vontade de acertar, né? Exatamente, mais motivado, né? Pela torcida, por essa atitude, né? Ele se motiva com certeza e logo é um artilheiro, vai estar voltando a fazer as pazes com as redes, Adriano. Muito bem, aqui é o lance final em 91,3. O Edmilson Maciel, vem aí o Sport Clube Bahia. O adversário que acho que depois do Vasco é o que tem mais poder financeiro na Série B, né? De arrecadação, de televisão, de patrocinadores. Mas é sempre um adversário que no papel forma grandes equipes, mas é candidato ao acesso, mas na prática nem sempre dá certo. Hoje entrou em campo depois de 3 derrotas seguidas, né? 4 derrotas seguidas. 4 derrotas. É uma instabilidade impressionante o Bahia, né? Agora tem um elenco maravilhoso. Estreou um treinador novo hoje. Brocador. E o Flamengo quer levar, né? Renato Cajá, pois é. O Renato Cajá, aliás, hoje ele fez um gol inteligentíssimo, né? Então o Bahia tem um elenco muito forte. Só que quando joga fora tem problemas, tá certo? Dificilmente ele consegue mostrar aquele belo futebol que tem mostrado algumas vezes. É um jogo difícil, porque você imagina, o Ceará foi jogar contra o Bragantino na zona de rebaixamento. A gente já dizia que jogo difícil, imagina contra o Bahia, que tá lá brigando ali. Acho que vai dormir em 6º lugar, se eu não me engano, é essa a posição do Bahia. Com o elenco forte que tem, uma tradição, a camisa... 7º lugar, né? A camisa que tem o Bahia
É jogo difícil. Agora, jogando em casa, a fase que vive. Agora é sétimo, viu? Mas qualquer ponto conquistado faz a diferença. Porque olha só, o Ceará tem 24, é o terceiro, o CRB tem 22, é o quarto, o Náutico quinto, 21, o Criciúma 21, sexto, o Bahia tem 27, tem o Luverdense com 20 também em oitavo, o Paraná com 29, todo mundo pertinho ali. É verdade, então o equilíbrio é muito ali, muito parecido, é todo mundo, tá certo? Essa situação desse tipo de jogo que o Ceará pega aqui no Castelão, amigo, o torcedor tem que ir incentivar e dar graças a Deus se sair 0-0 ali, um golzinho de pênalti e tal, porque qualquer resultado que seja 3 pontos para o Alvinegro será muito bem-vindo. Agora, jogando em casa, isso não é tão difícil. Quem deve estar muito preocupado com esse jogo é exatamente o Bahia, que vai pegar o Ceará em alta, fora de casa. Aqui é o lance final em 91,3, agradecendo a sua audiência que está conosco. Mauro Targino, tem a Tainá Silvestre, galera aqui no facebook.com/bola na rede, dando aquela fortalecida. Não abandone o seu extintor, ele pode salvar o seu veículo. Extintor POA ABC, apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. A Aurorense está com uma promoção em betoneiras 400 litros por apenas R$ 2.290 em 5 vezes no cartão em garantia de 6 meses. 3484-5272. Primos Motopeças tem mais de 10 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de Maio, 1222. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Feirão da Construção. Material de construção, hidráulico, luminárias, acessórios e tintas. Washington Soares, próximo à Honda. 3111-2700. Algum adendo aí, Edmilson? Não, tudo bem, já passou. Passou, então, Colégio Cícero Nogueira. Há 38 anos, educando gerações com valores, do infantil ao ensino médio, o primeiro da região, com sistema de tempo integral. 3228-4107, depósito Itaécia em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória, 3342-0502. Tá na rede, tá na mídia. É todo sábado, meio-dia e domingo, 11h30, na TV Metrópole, canal 26, com Fábio Biola. Um papo legal com gente de mídia. J. Rômulo, vem aí, Bahia, né? O próximo adversário do Vozão, um Bahia com toda a sua força, que venceu na rodada da estreia do seu técnico, que terá o restante da semana para trabalhar com esse grupo de jogadores. O Sérgio tem que buscar, de alguma forma, estudar esse adversário. É até complicado para ele, né? Porque mudando a comissão técnica, muda-se também a forma da equipe jogar, né? Quem estava acostumado a ver o Bahia do Dorival jogar, agora vai ter que observar como vai trabalhar o Guto Ferreira, ou como trabalhou o Guto Ferreira nessa vitória contra o Oeste. É verdade, certamente, né, o Sérgio Soares já deve ter esse material desse jogo hoje do Bahia, né, contra a equipe do Oeste, né? Com certeza ele já deve ter, já vai estudar o adversário, não vai ter muito tempo, mas vai já estudar para poder colocar o Ceará para pegar esse Bahia. Agora, é o tipo do jogo, Adriano, que é difícil, mas que eu faço crer e acredito que o Ceará tem que jogar realmente para ganhar. Time nenhum joga para perder, né? Mas o que eu quero dizer é que o Ceará tem a obrigação de ganhar, porque joga dentro de casa, né? Joga com o apoio da sua torcida, deve ter um apelo muito forte esse jogo, afinal de contas é Ceará e Bahia, são dois grandes rivais do futebol nordestino, e o Bahia também tem seus torcedores no nosso estado, e então o Ceará deve, e eu acredito que o Ceará vai ganhar essa partida, e tem que ganhar, dentro de casa não pode desperdiçar ponto nenhum. Até admito, por exemplo, como já admiti, o empate fora, né? É conquistar um ponto, porque tem as adversidades, apesar de que nós não vamos traçar aqui um paralelo, se traçarmos esse paralelo, o Bragantino é bem inferior à equipe do Bahia, mas pelo fato do Ceará jogar em casa, o Ceará tem que mostrar que é o dono da banca, é o dono do ponto, tem que cantar de galo, apesar que seja o seu mascote um vovô, mas o Ceará tem que ganhar da equipe do Bahia sim, para poder continuar
essa sua ascensão, buscando voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Bahia, o Edmilson que já comentou e o Reza, os dois já comentaram, o Renato Cajá, se for desfalque, será um grande desfalque para a equipe do Bahia e será uma boa para a equipe do Ceará, porque é um baita jogador, meia esquerda bastante habilidoso, né, que inclusive até bate a média distância, né, e é um perigo o chute do Renato Cajá. Tomara Deus não jogue, recupere só depois para jogar contra outro adversário, contra o Ceará não. Aí vai dar tudo certo se Deus quiser. Agora tem que convocar essa torcida, né? Nós até comentamos depois do jogo que o Ceará venceu o Náutico 2-1 e o presidente desabafou e pediu o comparecimento da torcida nesse jogo. Tem que ir ajudar, né? Porque o Ceará depende só da sua torcida, é o seu patrocinador master. Então agora procure ajudar o Ceará fazendo aí o seu torcedor. Vamos levar um bom público ao Castelão para o Ceará ganhar esse jogo do Bahia, Adriano. Tá certo. Regis Melo, tem algo ainda a falar antes da gente escolher o craque bola na rede? Antes eu tenho uma informação para você aqui. Olha só, depois da eliminação da Espanha na Eurocopa, Vicente Del Bosque entregou o cargo e não é mais técnico da seleção espanhola. É questão da renovação, né? Já vinha há muito tempo. Tava na hora já, né? Já, o Del Bosque foi junto com toda uma geração vitoriosa que também já está passando. Iniesta, passou, Xavi. Né? Tudo passa. Tem que se reinventar e o futebol é dinâmico também por isso, né? Isso vai também, Adriano, dentro do comentário que eu ia fazer há pouco. Eu acho que já chegou a hora do Ceará pensar, isso já foi muito discutido, debatido aqui pela nossa equipe, numa opção de variação para esse esquema com os dois jogadores, Bill e Rafael Costa. É abdicar dessa formação? Não. Mas pensar numa variação imediata e que essa variação possa surpreender, né, o adversário. Por exemplo, a entrada de um jogador velocista como o Rafinha, né, fazendo dupla ali com um dos dois. Eu acho que isso tem que começar a ser visto com mais atenção, porque os adversários já estão sabendo como o Ceará joga, já estão sabendo neutralizar esses dois grandes atacantes. Não é abdicar, acho que não é a hora, mas pensar com bastante atenção, com mais atenção, agora que tem mais peças no elenco, o William, o Rafinha, enfim, numa variação para essa formação com esses dois jogadores na frente, Adriano. Tá certo. O atentado na Turquia que aconteceu hoje, vitimando 32 pessoas lá em Istambul, teve brasileiro lá, né? Que ficou com medo. O Edmilson lembrou aí do jogador do Ceará que foi para lá, o Rony, e o ex-goleiro do Grêmio, Cruzeiro e da Portuguesa, jogou também no Boa Esporte, do América de Natal, aquele goleiro que usa aquele capacete, estilo o Ricardo Berna. Andrei, se não me engano. Tá jogando agora lá, né? E o cara falou que passou um perrengue danado lá. Andrei Nazário, o nome dele. Na hora fazia escala na Turquia, no momento que tudo aconteceu. Momento de pânico que ele passou lá, com a presença lá do atentado de homens-bombas no aeroporto de Ataturk, na Turquia, lá em Istambul. E chocou o mundo inteiro, né? Lamentavelmente, acontecendo mais uma vez para aquela região, né? Região, Europa ali, né? Europa. Turquia, Europa. É na Europa. Para quem acha que é só no Oriente Médio, mas na Europa tem disso também. Paris, né? Que aconteceu também aquele atentado. Então, na Europa é tudo né? junto ali, né? É tudo junto ali. Você consegue viajar quase que a Europa inteira de carro, né? Então, é tudo pertinho, né? Quando um país sofre um atentado, respinga praticamente em todos. Tristeza é isso. Força pro pessoal lá na Turquia. Vamos escolher o melhor jogador em campo. Hora da equipe Bola na Rede escolher o craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. O craque Bola na Rede do jogo, onde a nossa equipe faz a sua doação, a doação do seu voto, né? Você também pode doar o que você quiser. Você é integrante aqui da equipe, né? Que vai escolher agora o craque Bola na Rede. Já fizeram doações também na hora da escolha do craque Bola na Rede. Muito bem, eu começo com você, Edmilson Maciel. Para você, o craque Bola na Rede, o melhor jogador em campo para Bragantino 1, Ceará 1. Entre dois para escolher um, entre o Charles
e o Everson, pelas defesas espetaculares que fez, voto no Everson. Everson, então, craque bola na rede. Boa noite, Edmilson. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, Edmilson Maciel escolhendo o Everson, goleiro do Vozão, como craque bola na rede. J. Rômulo, é a sua vez de escolher o craque bola na rede. Também vou votar no Everson, porque o Ceará conquistou esse ponto graças ao Renan Dias, que fez o gol do empate, e ao Everson, pelas grandes defesas que ele fez, defesas importantíssimas, e esse ponto foi por demais precioso para a sequência da Série B para a equipe do Ceará, Adriano. Valeu, Jotinha. Até a próxima, irmão. Valeu, até a próxima, que já é sábado, né? Se Deus quiser, Ceará e Bahia na sábado à noite, né? Verdade. Nos embalos de sábado à noite, né? Estaremos embalando a torcida alvinegra aí, quem sabe com uma vitória contra o Bahia. É verdade, querido. Tamo junto, Jotinha. Valeu demais. J. Rômulo escolhendo então o Everson como craque bola na rede. Vamos a Regis Melo, cara que leu o jogo com a torcida. Olha só, Regis. Vitor Manuel, do Menezes Souza. Conhece? Conheço sim, Vitor Manuel, um abraço pra ele, né? Meu aluno lá do Colégio Menezes Souza. Tá aqui na interatividade. Bem, o craque bola na rede, um abraço aí pro Vitor Manuel. Eu poderia votar também no Everson, que fez realmente uma partida muito boa. E, na verdade, é um dos jogadores, junto com o Richardson, né, que vem tendo uma regularidade muito grande nessas últimas partidas. Mas hoje eu vou votar um pouco diferente, eu vou votar no elementar, meu caro Watson. O Watson foi o jogador do Bragantino que mais deu trabalho, inclusive o Rodrigo citava nesse duelo no início do segundo tempo entre o Watson pelo Bragantino e Everson pelo Ceará, né? O Watson não conseguiu fazer o gol, mas eu vou votar nele como o craque bola na rede na noite de hoje, Adriano Júnior. Valeu então, Regis Melo, cara que leu o jogo com a torcida. Boa noite pra você. Valeu, Adriano. Boa noite ao nosso amigo ouvinte, ao Vitor Manuel, que ficou aí ligado nos 91,3 até agora. Valeu. Valeu, Regis Melo, cara que leu o jogo com a torcida, escolhendo o Watson como craque bola na rede. Vamos a Rodrigo Cavalcante, o nosso repórter lá do campo de jogo, escolhendo agora o craque bola na rede. Adriano, eu também vou votar no Watson. Eu voto no Watson pela participação. Além do mau posicionamento do Zé Mário, principalmente no segundo tempo, onde o Watson fez a festa, vale também ser ressaltado a qualidade do jogador. Baixinho, rápido, se movimentou bastante bem, finalizou muito bem, mas o Ceará também tem um grande goleiro, que no caso é o Everson, que interferiu ali em 3 chutes de fora da área do próprio Watson. Voto no Watson também como craque bola na rede. Valeu, Rodrigão, até a próxima. Tem faixa nobre do esporte aí. Já, né? Mais de meia-noite, já é quarta-feira. Nesta quarta-feira tem faixa nobre canal do vovô. Tamo junto, Rodrigo Cavalcante escolhendo o Watson como craque bola na rede. Eu vou quebrar um pouco essa escrita, já que o Everson foi empate, né? A escolha do craque bola na rede. O Everson já ganhou 3 vezes, vou escolher o Watson também como craque bola na rede. Uma vezinha aí, jogador do Bragantino, então, escolhido pela maioria como craque bola na rede. Deu muito trabalho aí pra defesa alvinegra. O Watson, então, escolhido o craque bola na rede de hoje. Bragantino 1, Ceará também 1. Por aqui conosco o Adriano de Messejana, também tá aqui, tá cobrando um lateral esquerdo pra diretoria contratar um lateral esquerdo. Tem aqui também conosco Samuel de Maraponga, também tá conosco aqui. Somamos mais um ponto, o jogo foi fora, apesar de um time que está na parte de baixo da tabela. O resultado foi bom. É a opinião aqui do Samuel de Maraponga, aqui conosco, participando aqui do lance final. Fábio Galdino, vigilante de plantão, tá conosco aqui também, dando essa fortalecida. Alexandre de São Gerardo também tá por aqui conosco também nesse lance final. Tem o Natan também, que tá dando aquela fortalecida aqui na nossa interatividade. Valeu demais, galera. Não dá pra ler todo mundo, o tempo acabou, né? Senão aquele cara vai já mandar o cala a boca aqui, né? Cala a boca, o tempo acabou, tem uma vinheta assim, que é utilizada aqui. E a gente vai, então, dando tchau, né? Encerrando aqui mais um Futebol Bola na Rede, prometendo voltar, com certeza, no próximo sábado, em termos de Futebol Bola na Rede. Porque amanhã tem o Faixa Nobre do Esporte, amanhã de 8 às 9 da noite, é o programa de esportes com a equipe Bola na Rede. Grande abraço para você que esteve conosco desde o Faixa de 8 da noite e agora encerrando o Futebol
Bola na Rede, a nossa saudação especial para você que está conosco. E vamos que vamos, galera. Terminando aqui mais um Futebol Bola na Rede.